Boa noite. Essa é a primeira edição do Jornal Legal, que será um jornal que abordará todas as matérias de ensino médio e a sua relação com a crise hídrica. Começaremos com matemática com nossos dois professores no quadro Fala Professor, onde eles mostrarão gráficos e farão questões, além de mostrar a importância da matemática com a crise hídrica nos vestibulares. Bom, Iago, eu sou o professor de matemática e irei comentar sobre a falta de água e a sua influência em vestibulares e concursos. Bom, como a falta de água é um assunto muito recente e de grande repercussão, vários concursos irão fazer questões com o contexto sobre falta de água. Na matemática, eles te darão um texto sobre a falta de água e dentro desse texto darão várias informações para você resolver a sua questão. Giovana e esse é o Fala Professor, e hoje eu irei falar sobre a crise hídrica no Brasil e no mundo. E esse aqui é um exemplo de matemática que diz assim: se uma pessoa escovar os dentes em 5 minutos, deixando a torneira aberta, estará gastando 12 litros de água, quantidade que poderia beber durante 6 dias. Se a pessoa fizer essa mesma atividade, abrindo a torneira apenas para molhar a escova e enxaguar a boca, gastará aproximadamente 2 litros de água. Em uma quinzena, quantos litros de água pode economizar uma pessoa que escova os dentes 4 vezes em cada dia? Aí aqui, 5 minutos com a torneira aberta gasta 12 litros. Em 5 minutos para molhar a boca e enxaguar gasta 2 litros. Então a economia de água de uma pessoa seria de 10 litros. Em uma quinzena tem 15 dias e a pessoa escovaria os dentes 4 vezes ao dia, você teria que multiplicar o tanto de dias por quantas vezes ela escova os dentes ao dia, o que daria 60. E a economia total da pessoa seria 60 vezes a economia de água que a pessoa teve, que foram 10, e daria 600 litros. Muito bem, agora vamos falar com um filósofo profissional da área, na qual ele irá falar sobre Tales de Mileto e a sua teoria da água e a sua relação com a crise hídrica. Na filosofia, não podemos falar de crise hídrica sem citar Tales de Mileto. Tales de Mileto foi o primeiro filósofo ocidental nascido em Mileto, uma antiga colônia grega localizada na Ásia Menor, que hoje é a atual Turquia. Ele também ficou conhecido como um dos 7 sábios da Grécia Antiga e também foi o fundador da escola jônica. Quanto a um de seus pensamentos, é que ele acreditava que a água teria dado origem a todas as coisas e também acreditava que a água também teria evoluído o mundo. Um dos motivos que justifica esse pensamento dele é pelo fato de ele ter observado o papel da água, que é importante para a vida das plantas, para a vida dos animais e para a vida da civilização. Ou seja, a água é primordial na vida dos seres vivos. E acredito que com essa crise hídrica que está ocorrendo no Brasil é um problema muito grave, porque está havendo uma população sem o recurso natural que lhe serve de saúde. E agora o nosso repórter Coutinho irá apresentar uma reportagem que ele fez sobre a crise hídrica brasileira e o que ela tem a ver com a sociologia. A água é o recurso de maior abundância no mundo, está presente no dia a dia de cada cidadão. Porém, esse recurso está sofrendo uma forte crise de abastecimento. Estima-se que cerca de 40% da população mundial está sob o estresse hídrico. Essa população recebe cerca de 1.700 metros cúbicos de água anualmente. Isso acaba causando muito estresse e falta de água. Outra situação é a poluição dos rios e lagos com água potável. Por isso é preciso uma maior conscientização da população e coisas que o governo possa fazer, como campanhas que conscientizem a população. Agora vamos à entrevista com o cidadão de Brasília. Boa noite. Boa noite. Qual é o seu nome? Pedro. O que você acha sobre a crise hídrica no Brasil? A crise hídrica no Brasil é algo que se alastra com força, mas que a maioria das pessoas já estão vendo isso como uma situação de alarme para o país e isso tem que ser levado mais a sério. Qual você acha que é a posição do governo sobre isso?
é uma posição muito fraca, porque eles não estão promovendo passeatas, uma ou outra campanha, mas não estão realmente forçando isso, e isso é um problema grave. Quando é um problema grave, você não pode deixar em segundo plano, e o governo não está fazendo o suficiente para que haja uma melhora dessa crise. Você acha que com todas essas campanhas vai adiantar alguma coisa? Claro que vai, porque se você muda a mente de uma pessoa para reciclar mais, para demorar menos no banheiro, para contactar os vizinhos e falar, pô, não gasta tanta água assim, e tentar sempre assim, ajudar, preservar a água, eu acho que com certeza melhoraria a nossa situação. Qual a sua postura sobre essa situação? A minha postura é exatamente do que eu falei, de tentar ajudar as pessoas, de informar as pessoas. Às vezes algumas pessoas falam, a água nunca vai acabar, mas aí você vai lá e convence a pessoa de que a água vai acabar um dia se continuar agindo dessa forma. Porque a forma que a gente está agindo é de uma forma muito imprudente, uma forma errada, e a qual que só vai piorar a situação. Não tem como melhorar se continuar assim. Muito obrigado. Obrigado, tenha boa noite. Muito bem. Iremos agora falar com o professor de Biologia, que irá nos mostrar o que a poluição dos rios afeta na fotossíntese e na cadeia alimentar. A poluição das águas é um grave problema que afeta a vida marinha. Entre os seus principais poluentes, podemos citar o despejo de esgoto irregularmente, petróleo e seus derivados, metais pesados e o lixo. Nesse documentário, iremos tratar um pouco mais sobre o despejo de esgoto irregularmente. O despejo de esgoto não tratado aumenta o nível de matéria orgânica contida no local. Isso favorece o crescimento de microalgas. Esse processo é chamado de eutrofização. Com o tempo, essas algas irão morrer e serão consumidas por bactérias. Esse processo consome muito oxigênio e assim diminui o nível de oxigênio para os seres que vivem nesse local. E assim, pequenas algas e pequenos peixes irão morrer, e seus predadores irão ficar sem comida e assim sucessivamente. Essas algas também tornam a água mais turva, inibindo a penetração de luz no local, dificultando a fotossíntese e assim deixando o local com menos oxigênio ainda, e assim tornando a vida insustentável para os seres que necessitam de oxigênio nesse local. Por isso, é preciso uma maior fiscalização dos inibidores e o tratamento de esgoto doméstico. Muito bem, professor. E agora nós falaremos com o engenheiro que trabalha na hidrelétrica de Itaipu e ele nos contará como funciona a hidrelétrica, quais suas vantagens e desvantagens. Confira. As usinas hidrelétricas no Brasil são consideradas como sua potência de geração de energia, e sendo que fica localizada no norte do país. Nessas usinas apresentam enormes turbinas, que quando elas rodam, elas impulsionam as águas dos rios represados. Elas puxam a água da represa. Quando essas turbinas giram, elas acionam os geradores de energia, elas geram energia. Aí, por fim do processo, a água sai. Uma dessas vantagens é que é limpa e renovável. Não emite também poluentes para a atmosfera e não precisa de combustíveis fósseis. E suas desvantagens é que é cara e causa impacto ambiental. Por último, iremos ver a crônica feita pelo nosso cronista, na qual ele destaca a crise hídrica do Brasil. Sabemos, Iago, o assunto da crise hídrica é algo que está se alarmando pelo nosso país e que só aumenta cada vez mais. Esse assunto não está sendo visto com a maneira que deveria ser vista pelo nosso governo, e ele também não está sendo visto de uma maneira certa pela população, pois as pessoas que continuam gastando água de forma imprudente e também de que forma de que pensam que a água nunca vai acabar ou de qualquer outro tipo, elas não pensam que nosso mundo, as nossas próximas gerações irão necessitar dessa água e irão necessitar desse aprendizado de como economizar essa água e reutilizar ela. O que o Brasil passa hoje é uma situação alarmante, porque uma cidade como São Paulo, que é a maior cidade do Brasil, não deveria estar necessitada de um racionamento de água, assim como qualquer outra cidade do Brasil está passando por isso. A zona nordeste do nosso país sempre passou por isso, por territórios de seca, e agora estamos passando isso com o sudeste, só agora o Brasil está vendo isso. A situação de água no mundo todo é uma crise alarmante desde o século 2000, mas as pessoas só começaram a dar atenção a isso agora, e por isso que está tão alarmante assim, por isso que não há uma conscientização do povo e nem uma apelação do governo
com campanhas, entre outras coisas, para ajudar a melhorar. Chegamos ao fim da primeira edição do Jornal Legal. Espero que vocês tenham gostado e tenham uma boa noite. Oh, this wild, wild love of ours, it can't be tamed. Oh, this wild, wild love of ours, it can't be tamed. No, for better or worse, a blessing.